Fala rapaziada, aqui é o Conrado. Vamos começar aí com mais um episódio do podcast AlmaDAO. Hoje a gente está com aí grandes mestres aí de cripto, Web3 brasileiro e mundial. Nessa track é uma track avançada, então se você aí tem conhecimentos mais básicos, está entrando agora, a gente tem também a playlist básica, né? E hoje a gente vai falar aí como empreender no Web3, é a continuação do episódio. O último episódio foi incrível, se você ainda não viu, vai lá, como empreender no Web3, e aqui a gente vai aqui na continuação / parte 2. Bom, primeiro começar aí apresentando, né, rapaziada, tá aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria primeiro falar aí com Marcos Viriato, founder e CEO da Parfin, né, hoje é uma das maiores empresas de infraestrutura de cripto no Brasil. Então, prazer, Marcos, obrigado por estar aqui. Se puder dar uma intro aí, como é que você começou em cripto, como é que foi essa tua jornada e o que hoje tá rolando aí na Parfin. Claro, bom, prazer aí, ótimo estar aqui, sou um fã aí do trabalho da AlmaDAO, bem bacana, acho que a gente tem muita oportunidade aí de explorar e de transmitir não só conteúdo, né, mas transmitir o que está acontecendo no ecossistema que vai transformar a vida de muita gente pela frente, né. Então, eu sempre fui de mercado financeiro e aí ligado à tecnologia, à inovação, e aí no final eu estava numa conferência nos Estados Unidos em 2015 e o meu head de tecnologia lá falou, pô, você tiver que comprar esse negócio aqui. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, mas nunca tinha visto. Ele falou, abre a conta. Aí eu abri a conta numa corretora chamada Poloniex, comprei meus primeiros Bitcoins lá por $2.000. Foram $2.000, foram 3 Bitcoins e ponto alguma coisa, era 600 e poucos dólares cada um. E aí eu falei, cara, essa tecnologia vai mudar o mundo, especialmente o mundo financeiro, e cai de cabeça. Aí depois disso eu resolvi, comprei Litecoin. E aí você entra no rabbit hole, né, que a gente fala, e aí não sai mais. E aí eu saí da instituição financeira que eu estava na época e caí de cabeça para montar a startup, e tá super divertido. A dinâmica do mercado é muito legal. Bom, animal, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aí por que é tão legal, né? Sim, qual é a sim, diferença claro. dessa Web2 para Web3. A gente tem aqui também, Nathan Valadares, brotherzaço, founder da Beta. Prazer aí, Nathan, obrigado por participar mais uma vez. Puder dar uma pequena intro aí dessa história aí com cripto, o que tá rolando hoje na Beta? Cara, eu que agradeço, tô me sentindo em casa aqui, apesar da puta estrutura que talvez a câmera não mostre boa parte, mas estou em casa. Sou o Marcos aqui, que eu não conhecia, prazerzão, Marcos, tô doido pra ouvir tua história. E Conrado, cara, é engraçado, né? Como o mercado ele anda muito rápido e a gente passa por tantos altos e baixos. O Conrado eu conheci ano passado, há 10 anos atrás, né? Então, assim, a gente já fica com essa relação super, super sólida. Mas, assim, dando uma intro rápida sobre a minha história, eu sou empreendedor desde que eu me conheço por gente. Desde, na adolescência, querendo trocar... vendendo ingresso de banda, trocando card colecionável e por aí vai. Entrei na faculdade. Antes de pegar o canudo, eu montei uma agência de propaganda, Buzina, e liderei, né, essa empresa, que a gente já chegou a ter mais de 30 pessoas trabalhando. Acabei vestindo o boné de CEO do negócio e a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Bayer, com a Ambev, Cultura Inglesa, várias empresas legais, vários cases legais, fazer case com a Anitta. Teve coisas que são os bônus, né, que essa carreira de publicitário te coloca, como, enfim, trocar uma ideia com o J Balvin antes dele ser famoso. Então, são coisas... Eu vivi histórias muito legais nessa empresa. Resolvi sair para tirar um sabático no ano de 2020. Vendi meus estoques e foi um ano péssimo, né? Comprei 5 viagens para fazer em 2020, não consegui fazer nenhuma até hoje. Mas eu comecei a entrar muito no universo de tecnologia mais a fundo. Assim. Eu tive a oportunidade de estudar num colégio no Rio de Janeiro, sou carioca, meu sotaque não deixa enganar. Já moro aqui em São Paulo há alguns anos, mas eu estudei no São Bento, no Rio de Janeiro, que é um colégio só de homens. Na hora de estudar não foi muito legal, mas assim, depois de mais velho, hoje eu tenho amigos engenheiros, amigos founders da empresa. Eu comecei a entrar mais nesse universo de tecnologia, ajudando em produto, ajudando em marketing. E assim, como acho que todo mundo aqui vai falar, em determinado momento entrou nesse rabbit hole, né, da Web3. Eu já era entusiasta de futurismo, principalmente fazendo os cursos da Aerolito, galera do Thiago Masso, do Santiago Andreuza, que é um dos founders que se tornou meu amigo hoje. Mas eu falei, putz, o que eu estou estudando agora tem um nome, né? E eu lembro que eu bati no texto do Chris Dixon, chamado Why Web3 Matters. E ali ele dava meio que todo o tom assim, do que viria a acontecer, todo o passo a passo, todos os nomes das coisas que viriam a acontecer. E eu já era investidor cripto desde 2017 para 2018.
E aí comecei a fundei a Beta junto com a minha sócia, Bianca Brito, que é uma rockstar aí de estratégia de marca. Foi ex-sócia da Adventures, aí tem Betsy Ravaz e Dentsu no currículo. A gente ajudou startups a se acelerarem pelo ponto de vista de estratégia, mas aí a gente começou a fazer a migração 10 anos atrás, ou seja, ano passado, para a Web3. Né? Então começamos a produzir conteúdo, criar uma cena hoje que é muito legal. Eu vejo diferente desse ambiente Silicon Valley, Web 2, né, economia em plataforma, a Web 3 todo mundo é muito cooperativo, assim, de graça mesmo, né? Eu vejo uma cultura quase como uma cena de Seattle, assim, do rock dos anos 90, sabe? Todo mundo, cara, escuta meu som, vê meu negócio, olha meu framework, dá um pitaco no meu pitch deck, vê isso aqui aberto, sem preocupação se alguém vai pegar a ideia de quem, ajudar de graça. Então, assim, eu vejo muito isso. E hoje estamos aqui como advisor de uma série de empresas, tanto Web 2 quanto nativas, Web 3. Algumas a gente vai poder lançar oficialmente, estamos fechando o contrato para 23, assim, para ser mais advisor quase que full time. Mas a gente tem uma tese muito interessante que provavelmente a gente vai se aprofundar mais sobre por que comunidade vem antes de produto na Web3. Né? Por que nessa era pós-capitalismo, né, como é que a gente pode criar produtos de uma forma diferente nessa nova era da internet. E eu estou bem ansioso para falar sobre isso aí. Eu curto muito falar de comunidade. Sou enviesado, né, de dizer, mas enfim, depois a gente entra nisso. Portaro, Rodrigo Portaro, cofundador da Ecoa, tá lá na Alemanha agora, lá em Berlim. Prazer, obrigado por estar aqui. Faz uma pequena intro aí para quem já não te conhece, conhecer um pouquinho mais da tua história. Boa, obrigado. Sempre um prazer estar aqui no podcast da AlmaDAO. Sou um dos membros criadores, fundadores da AlmaDAO, então para mim aqui é muita alegria estar aqui com vocês, ainda mais na presença de pessoas tão ilustres quanto esses feras de mercado que estão aqui. Então, estou muito feliz. Bom, minha carreira começou no mercado financeiro. Para quem não sabe, eu fiz uma ciência chamada Ciências Atuariais, que, a grossíssimo modo, são pessoas que trabalham com cálculo de risco para empresas. Nunca atuei como atuário, né? Fui direto para uma Big Four, a PricewaterhouseCoopers, e lá fiquei 6 anos. Cresci parte da minha carreira lá. Saí para trabalhar num cliente, a Swiss Re, ajudei a construir a área financeira deles aqui no Brasil. E aí, cara, eu não era feliz, não queria, não me enxergava lá pro resto da vida. Queria ter feito cinema, queria ter trabalhado com arte. E aí um dia fui trabalhar na The Plot Company, que é uma agência que ajuda marcas e empresários a criarem boas histórias. Lá fui sócio do Johnny Galvão, do Marcos Mion e de um cara chamado Robert McKee, que ajudou a Pixar a escrever Toy Story, Procurando Nemo. E aí eu comecei a botar meu pezinho em Hollywood. E aí, durante a pandemia, foi quando eu tive meu primeiro contato aí com cripto. Eu saí da The Plot Company para criar uma comunidade, já acreditando aí na tese que Nathan e Conrado comentaram, de que, putz, acho que os próximos grandes negócios vão nascer de grandes movimentos, de grandes comunidades. E eu criei uma comunidade de artistas e storytellers que estão criando filme, criando game, criando série, criando quadrinho, livro, enfim, ficção e fantasia. E nessa comunidade que chama Ecoa, a gente é codono daquilo que a gente co-cria e a gente está levando esses produtos para o mercado para distribuir valor, distribuir de maneira mais justa valor entre a cadeia de artistas, fãs e marcas que venham participar dessas cocriações. Então, estou empreendendo aí full time em Web3. E vamos trocar essa ideia aí, vai ser um prazer. Bora, animal. Inclusive, já vou começar bem reto, assim, sobre empreendedorismo mesmo, que acho que a gente tem muito para ajudar ainda. O Brasil tá uma cena ultra early. Se no mundo tá early, no Brasil tá mais cedo ainda, né? Aproveitar, e Marcos, queria um pouquinho da tua visão, experiência de, já ter 12 anos VTG, pré-Web3, né? Muito pré-Web3, mas apesar de ter entrado cedo em cripto, até relacionado, 2015, como é que você vê essa diferença de pré-Web3, como que era empreender nisso, como é que era essa cultura, e hoje em dia empreender no Web3 é tão diferente assim? Cara, eu acho que empreender sempre é difícil, né? Todo mundo
só vê o lado do sucesso, mas quem tá aqui sabe que todo dia você mata um leão e quebra um monte de pedra no caminho, né? Então, quando você tá numa entidade, numa corporação grande, é tudo mais fácil, você tem estruturas que te ajudam. Quando você tá vou empreender, vou começar minha empresa do zero. Cara, você tem que falar com advogados, você tem que falar com contratar, servir o cafezinho e pensar na estratégia da empresa, né? E faturar. Mas eu acho que na Web3, né, e falando um pouco de Brasil, o Brasil adora tecnologia, né? Então a gente sempre tem a app, o cara compra o NFT, o cara vai... O que eu acho que é o maior desafio de empreender na Web3 no Brasil? Acho que em geral, né? O Brasil nunca teve muito apetite para risco, né? Capital de risco. Então os venture capitals aqui... são novos, né? Você tem uma indústria de venture capital no Brasil que tem 5, 10 anos no máximo, né? Tem um ou outro, a Redpoint, que era o mais famoso, e é uma indústria de venture capital que olhava coisas tradicionais, né? Uma fintech aqui, um meio de pagamento ali, etc. Quando a gente fala de Web3, o cara não entende o que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que o desafio maior que a gente tem de empreender no Web3 é, primeiro, você conseguir captar recursos para você fazer. Provavelmente deve ter um monte de ideia aí que excelente no mercado, mas o cara não consegue captar recurso, tem dificuldade e a ideia morre no meio do caminho, né? Então tem caras com ideias boas, tem conhecimento de tecnologia, né? Você vê o Ethereum Unreal, cara, tinha quantos mil caras lá, programadores de Solidity olhando, assim, um ecossistema que está crescendo, mas ao mesmo tempo você tem esse distanciamento entre o capital a risco, né? Primeiro uma aversão a capital a risco e depois um desconhecimento do que a gente está fazendo. A gente acabou de fechar uma rodada grande, a gente vai anunciar nos próximos dias, né? A gente captou 15 milhões de dólares nesse cenário muito ruim. A gente fechou sexta-feira, estamos super felizes aí por que a gente está fazendo. E aí, assim, a gente captou com fundos eminentemente fora do Brasil, que entendem, são fundos de Web3, assim, que entendem o que a gente está fazendo. E aí a gente falou com todo mundo no Brasil. Só que tem um gap de conhecimento, a gente tinha que explicar o que a gente estava fazendo, né? Então, assim, acho que acho que o empreendedorismo, ele passa por várias fases, mas essa fase de captação, quem é empreendedor sabe que é uma das mais difíceis que tem, né? Então, acho que a gente tem que... eu sempre fico pensando o PayPal Mafia do Silicon Valley, né? Que Peter Thiel, o Elon Musk, esses caras saíram, eles empreenderam, né? Fizeram o PayPal e depois saíram e investindo e criando um ecossistema de tomada de risco, de capital. Puta, eu tô louco para ver isso acontecer no Brasil, porque acho que a gente tem que se ajudar, né? Porque cada vez mais, assim, tem uma ou outra iniciativa aqui ali, mas assim, você não vê, aquele capital a risco, né? Por exemplo, estaria louco para ver um fundo 100% dedicado ao Web3 no Brasil, de venture capital. Web3 Friends. Alguma coisa assim, entendeu? Porque assim, não existe. Então, acho que essa é um pouco do que é ser empreendedor, né? A gente tem que se ajudar aí no sentido de comunidade, a gente falou de comunidade, né? Porque é difícil. A gente tem aí, falando com alguns outros parceiros, a gente faz muita parceria com outras empresas no Web3, a gente agora ajuda, porque a gente abriu uma frente muito grande fora do Brasil com Venture Capital e as caras mais interessantes a gente tem apresentado, recomendado, né? Então, acho que isso ajuda também o ecossistema. Pô, que demais. Você não... Realmente conheço empresas, até a própria Lumix, né, que a gente estava falando sobre antes. Eles fizeram a captação interna no Brasil, mas foi suado, né, e realmente tem essa barreira de educação mesmo, né, que a gente como empreendedor tem que também... a gente tem que colocar isso na rua e esse podcast é justamente sobre isso, né, Alma DAO também é sobre isso, né, de divulgar e tentar transformar para as pessoas entenderem o potencial do negócio, porque a PayPal Mafia é gigantesca e a gente tem um potencial também absurdo de fazer isso no Brasil, né? Pô, muito massa essa visão. Nathan, o que você vê sobre isso, assim, essa diferença? Você também vem de pré-Web3 aí. Sim. E como é que você vê a parte talvez cultural? Cara, a gente está falando aqui para empreendedor, futuro empreendedor, entusiasta, VC, então assim, por isso que é legal que a gente tem diferentes gerações, diferentes backgrounds aqui falando, isso é muito legal para a gente educar. No lado bom, assim, no lado interessante dessa estrada, eu sou muito partidário da tese do Peter Diamandis, da Singularity, né? Que ele fala o seguinte, a gente
passa por o mundo, ele vai tendo outros problemas, né? Ele vai evoluindo, a gente não vai deixar de ter guerra, não vai deixar de ter problemas sociais, mas, de certa forma, tanto o acesso a capital, à tecnologia e à produção, à geração de riqueza, ele vai ficando mais barato, né? Então, assim, a primeira coisa positiva que eu tenho para falar é que empreender hoje é mais barato do que era 15 anos atrás. Então, um exemplo, a Beta hoje, ela tem um time de fundadores brasileiros, mas a gente não deixa de colaborar com o Portaro, que agora está na Alemanha. A gente tem pessoas que estão na Índia, a gente tem pessoas que estão em Abu Dhabi. Hoje eu sou advisor da Cult, que é uma empresa luso-brasileira que fica em Porto, em Portugal. A gente tem parceiros nos Estados Unidos, o John Krask e outras pessoas que colaboram, assim, e a gente tem facilidade de falar, né? Seja pela nossa rede de contatos ou por nós mesmos. Então, assim, hoje, se você quiser abrir uma empresa, você não precisa sair do que o americano fala do 9 to 5, né? Você pode fazer uma coisa meio paralela, você pode ir sentindo a temperatura da água, criar um projeto, juntar com pessoas, parar um Conrado, parar um Portaro, parar um Marcos e falar, cara, o que você acha disso? Você me apresenta alguém, você me passa um WhatsApp de alguém, e assim você vai, né? Sentindo a temperatura da água, colaborando com uma DAO. Hoje você consegue fazer isso da tua casa. Então, assim, isso é muito barato. Agora, o lado que não vou falar nem o lado ruim, mas o lado mais desafiador, é que eu vejo negócios nascem em cima de duas coisas. Resolvendo dores, né, do mercado, de um consumidor, então em cima de dor ali, de uma coisa latente, né? Enfim, a gente percebeu nas empresas de economia e plataforma que a gente tinha necessidade de você se hospedar de uma forma mais rápida, de uma forma que de repente um hotel não te atendesse. E aí, pode falar o nome de marca aqui? Claro, pronto. E aí nasceu o Airbnb. Pedir comida mais rápida e aí nasceu o iFood. E assim foram essas novas empresas. Conexão, Instagram, por aí vai. Mas eu também vejo uma outra oportunidade que o mercado, o Marcos aí pode até me corrigir se eu falar alguma besteira, que o mercado de capitais brasileiro ele ainda não está acostumado, a Siri quer participar aqui com a gente, o mercado brasileiro de capitais não está acostumado, que é agir em cima de, não de dores, mas de oportunidades. Então, assim, negócios como a Eco, negócios como a Beta, negócios que a gente está fazendo, até a própria Lumix pegou um momento, um abraço Gabi, um abraço Caio, pegaram um momento que conseguiram captar dinheiro nacional. É muito difícil você apresentar um modelo disruptivo que hoje ainda muitas vezes não resolve um problema de mercado, não resolve um problema de pessoa, mas ele está em cima de uma oportunidade cultural. A mudança ela é sempre cultural, a tecnologia ela está muito ali do lado. Assim, vamos fazer um exercício no tempo de pegar de repente um projeto mais vitorioso, que é o exemplo, assim, um divisor de águas, quer você goste ou não, na Web3, que é o Bored Ape. Imagina os fundadores do Bored Ape. Olha, a gente vai lançar aqui uma coleção de PFPs, NFT, blockchain, sabe o que é blockchain? Tá? Então a gente vai lançar isso aqui, que é uma figurinha de macacos bored, macacos entediados. Cara, imagina o que um VC fosse falar para eles naquela época, né? Eu acho que eu não posso nem falar aqui, né? Provavelmente. Então, assim, os caras provavelmente não iam conseguir um elevator pitch, né? Porque aquilo está muito em torno de uma mudança de oportunidade. Então, assim, o recado, o que eu posso tentar trazer para o mercado de capitais aqui para ajudar os empreendedores é olhar menos para as dores e mais para as oportunidades que são muitas vezes culturais. E quem está olhando para essas comunidades, para essas oportunidades culturais, são os degens, né? As pessoas que estão ali no dia a dia mexendo com as novas ferramentas, com os novos projetos, e nós, empreendedores, que estamos o dia, como o Marcos falou, matando um leão, matando 10 leões, sentindo dor. Muitas vezes quem olha de fora e vê a gente em todos os eventos acha, nossa, chegaram os caras que estão milionários, né, Beatriz? Tá longe disso, tá, gente? Mas a gente tem muito orgulho porque a gente acredita que essa mudança é muito prazerosa. Eu até tive a oportunidade de falar com a Cíntia da IVE, um beijo também, Cíntia, sobre o seguinte: a gente está aqui na frente capinando, né, o mato, trabalhando, querendo botar projeto no mundo. Para quem vier atrás, a gente não quer excluir, falar, cara, vamos junto, vamos nessa, vamos trazer mais, vamos aumentar esse bolo, né? Vamos mudar a realidade socioeconômica do Brasil, mudar a realidade de negócio aqui no Brasil, porque eu acredito que a próxima década pode ser maravilhosa. Então só depende da gente. Sim. Não, só complementando, você falou da escola de oportunidade, né? Primeira coisa que o VC pergunta na reunião, qual o problema que você está resolvendo? Exatamente. Você fala, cara, se você não tiver um slide no pitch deck que fala qual o problema que você está resolvendo, o cara fala, putz, já tique fora do ar, né? Então é bem nessa linha, concordo 100%. É isso aí. E aí, Portaro, o que você vê? Pois é. Não, manda bala. Outra pergunta clássica
isso aí vai virar um SaaS ou vai virar um marketplace? Eles Essa querem taxa te de encaixar, crescimento, né? Eles querem te encaixar numa caixinha que eles já estão acostumados, assim, né? E a grande verdade é que a gente está falando de uma tecnologia que possibilita coisas novas. Então, a grande graça que eu vejo na Web3 é justamente pensar em algo diferente do que a gente já está acostumado. E eu assino embaixo na opinião do pessoal, no geral. Uma coisa que eu acho que eu colocaria de positivo em adicional é que eu não sei se é por causa de propósito que a Web3 tem de tornar do potencial que existe de tornar o mundo mais justo ou não, mas o nível de colaboração que existe entre as pessoas que estão empreendendo em Web3, ele é muito maior do que a que eu vivi quando eu estava empreendendo em Web2. É um nível, assim, parece que assim, ninguém está preocupado vou abrir meu plano, vou abrir minha estratégia, vou abrir minhas linhas de código. Não, ninguém está preocupado com nada. A galera quer se ajudar e quer fazer acontecer. Então, isso é muito, muito positivo. E aí eu só desabafo mesmo de empreender, né, no Brasil, matando um leão por dia. Cara, é muito difícil empreender no Brasil. Eu acho que a gente ainda não tem uma indústria, né, construída em torno de projetos de inovação e Web3 que seja sólida, como tem nos Estados Unidos. E aí nos sobram algumas alavancas, como, por exemplo, trazer grandes empresas para o jogo, né? Só que quando você é uma startup lidando com uma grande empresa, cara, você é uma formiguinha no meio de planeta Terra, assim. Então, não é fácil também lidar com os materiais que a gente tem ao nosso dispor. E a gente tem que se virar, e tem que fazer. É o único jeito. Então, acho que é um pouco dos prós e contras aí de estar empreendendo na Web3. E até pegando essa percepção de, pô, era até a próxima pergunta e já, pô, a gente tá super em sincronia, já veio naturalmente, que é dos big players, né? E até trazer a perspectiva da Parfin, trabalhando com huge players aí, Brasil, internacional. Como é que você está sentindo isso, assim, essa facilidade de tratar? Realmente, pô, é uma formiguinha ou não? Os big players estão realmente olhando para, cara, isso aqui é o futuro? Como é que tá essa pegada? Eu acho que tem duas coisas. Os big players sabem que eles estão atrasados. Ponto. A grande maioria fala, puta, tô atrasado nessa jornada. E aí eu preciso acelerar. Que de certa forma pra gente é bom, né? Porque ele não vai conseguir fazer interno. Primeiro porque não tem conhecimento. É difícil de contratar gente hoje com conhecimento de Web3, né? Mas e aí não é conhecimento só de tecnologia em si, é de conhecimento de como você transforma essa tecnologia num negócio, né? Então, várias vezes as pessoas falam, quero tokenizar. Mas você quer tokenizar para quê? Né? O que você vai ganhar com essa tokenização? Qual o objetivo, né? Então, eu acho que tem um desafio inicial de education, das pessoas saberem por que ele está querendo tokenizar e entrar nisso, das grandes empresas. E a gente ajuda muito nisso, porque senão não vendo, né? Então, hoje, parte do nosso trabalho para essas empresas é a gente vender education, né? Então, putz, os bancos que viraram nossos clientes aí, tem alguns que eu não posso falar, mas assim, por conta de confidencialidade, mas a gente, reunião com a diretoria, a gente senta, explica, cria a jornada de Web3, né? Então, o que é a jornada de Web3? O cara fala de cripto, o cara esquece cripto, eu não quero. Não fala, cara, você tem que fazer uma coleção de NFT para os seus clientes private. E aí, se o cara tiver aquela NFT, você vai patrocinar um show, ele vai ter vantagem de comprar o ingresso do show na frente. Você vai dar benefícios para ele. Lá no futuro vai ter a casa tokenizada, o carro tokenizado. Onde ele vai guardar isso? Na wallet dele, no computador? Não, ele vai confiar em você para guardar isso para ele. Então, você tem que olhar numa visão mais holística da Web3, né? Você imagina o seguinte, tem um monte de gente que joga game. Tem game que vai ter as moedas lá, os NFTs do jogo. Imagina você ter uma plataforma para o cara guardar isso junto com o real digital, com o token da coleção de NFT e etc. Então, assim, você tem que vender essa jornada meio que para o cliente holística, né? De oportunidade, né? De você gerar mais engajamento com o cliente final. Porque acho que a Web3 é isso, cara. Quem tem NFT, quem tem os tons, gera engajamento. E as empresas, né, elas têm que perceber isso, que tem uma oportunidade de aumentar o engajamento do cliente final. Seja através de cripto, seja através de NFT, dessa coleção, de você trazer benefício para o cliente em função de você usar essa tecnologia. Acho que é esse o desafio de você vender para uma grande corporação, né?
Aí tem outros elementos também, por exemplo, você vai vender para um banco, para uma... Pânico de segurança. Então a gente, assim, parte do nosso foco foi focar em segurança. Mas acho que o ponto que vocês falaram assim, puta, quando você é uma startup pequena, ano passado, a gente pegou um monte de cliente médio, pequeno. Aí a gente senta com um banco grande, cara, o produto seu é o melhor, tecnologia animal, mas, cara, você não tem um cliente grande. E não fechou o contrato. Aí a gente fechou o primeiro grande esse ano, a gente, putz. Aí fechou o segundo grande, aí fechou o terceiro grande. Agora, putz, aí começa a vir, né? Então a gente tem essa... No mundo de startup você tem esse desafio, porque você é muito pequeno, eu não consigo te pegar. Mas depois que você fecha o primeiro, e para fechar o primeiro a gente teve que conceder muita coisa. Assim, preço e negociação de contrato ferrada, assim, a gente se ferrou, a gente não ganha dinheiro com o contrato, praticamente investe, mas ajudou nessa ponte para a gente abrir um mercado para esses clientes grandes, que no final das contas é o que vai te gerar receita, né? Para você conseguir sobreviver e fazer um business relevante, né? Mas eu acho que é isso, tem um education no começo, tem que explicar, né? Puta, cara, e aí você vem com ideias, a gente dá muita ideia para os caras. Cara, cria, como eu estava te falando antes, né? Cria uma coleção de NFT para um determinado tipo de cliente. Aí você vai patrocinar um show, você fala para o cliente, olha, se você usar esse NFT, você tem desconto de 30% no ingresso. Ou, vai na minha branch lá do Metaverse com esse NFT que você vai tomar, eu vou pagar 103% no CDB, que está 99% aqui no Internet Bank. Para gerar engajamento, né? O cliente fala, o que é esse Metaverse? Vou entrar lá para aplicar 103%, né? Por exemplo. Então a gente acaba dando muitas dessas ideias para os clientes para, de novo, criar a jornada dele no Web3, né? Então, acho que essa é um pouco do nosso trabalho aí de education, né? E acho que até esse podcast aqui é muito bom para isso, as pessoas se antenarem nas oportunidades, né? Tem um monte de oportunidade. Acho que essa questão aquilo a gente não está para resolver problema, a gente está para criar oportunidade, né? Acho que você falou. E criar alguns problemas também, que a gente vai ajudar a resolver. Deixa eu pegar um gancho, posso, Conde? Claro, por favor. É muito interessante, assim, a gente passar para as empresas que a mudança na última linha ela sempre vai ser cultural, né? Então, assim, a tecnologia ela avança, né, seja para criando alguma oportunidade ou resolvendo algum problema, e a cultura ela vai atrás ajudando a remodelar isso. Então, a Web3 hoje, eu até tive presente num evento no mês passado, no qual eu falei num painel que a Web3 hoje é uma contracultura, né? Ela está sendo uma resposta a um movimento, né, que aconteceu com a Web2 ali de ultracentralização, onde a gente está dando uma resposta de descentralização. Mas não é um jogo de 0 e 1. Né? A gente não vai sair de um ambiente totalmente centralizado para um descentralizado. Mas algumas coisas mudam no jogo. Então, assim, as pessoas elas estão buscando cada vez mais experiência. Então, experiência, a economia em plataforma se falava muito de custo de aquisição. É isso que os VCs também querem ver, né? Qual é o teu custo de aquisição hoje? Tá, eu coloco na conta para fazer ali o teu valuation ali para saber quanto é que eu vou pagar, quanto é que eu vou pegar de share, quanto é que eu vou colocar ali no teu negócio. Mas hoje, eu vejo o Web3 falando muito mais sobre lifetime value. Então, tem uma frase até que a gente fala muito na beta, né? A NFTs são um novo CRM. Então, quando a gente estabelece esse tipo de relação e oferece uma super promessa, uma super experiência com determinada parte da nossa base ali, a gente está trabalhando um relacionamento mais longo. Então, assim embaixo do que o Marcos falou, a beta ela começou como uma empresa de projetos, a gente não lançou nenhum projeto, então a gente não conseguiu vender nenhum projeto no mercado. Eu acho que parte também do comportamento dos empreendedores Web3 é essa humildade, assim, da gente falar, cara, a gente não conseguiu fazer nenhum projeto autoral. E a gente foi para consultoria, começou a fazer mais consultorias, mas o que mais a gente tinha demanda era de bootcamp de educação. E a gente fez de várias empresas de setembro para cá, assim, muito bootcamp de educação, porque se o Conrado ele está dentro de uma grande empresa, que é a que tem o maior potencial de fazer o onboarding, né, o que a gente chama, ela já tem os clientes, ela já tem o capital, ela já tem a penetração no mercado e ela pode trazer mais gente para a Web3. Se ele for a única pessoa lá dentro dessa empresa que sabe das oportunidades, cara, ele vai ser um lone wolf, assim, ele não vai conseguir mudar tudo sozinho. Então a Beta ela tentou e consegue fazer isso hoje, que é trabalhar a inteligência coletiva. Quanto mais pessoas ali dentro sabendo das ferramentas, sabendo das possibilidades, aquela empresa consegue trabalhar mais sozinha. E também muitos negócios acham que, eu tenho que mudar, eu era o Web 2, agora eu tenho que ser o Web 3. Então, parece que vai acontecer um evento, assim, num dia onde todo mundo vai tirar
tirar o crachá Web2 e bandeiras brancas e tudo é Web3, é tudo descentralizado, um mundo maravilhoso, assim, festa, carnaval o ano inteiro. Não é isso, gente, é um processo de evolução, né? Hoje a gente, talvez a primeira coisa revolucionária da Web1 foi a gente poder trocar e-mail e acessar os browsers, né? A gente chama Browser Wars do Netscape, lá no começo da internet. A gente usa isso até hoje. Então, assim, as tecnologias elas não são subscritas de uma hora para outra, né? É um processo. Então, primeiro, o que o Marcos falou muito bem, pega um grupo de clientes ali teus, dos seus super clientes e transforma ele num outro nível de super clientes. A gente chama isso na beta de comunidade mínima viável. Então, assim, são as pessoas que estão dispostas a fazerem outra... putz, eu confio no teu negócio, eu sou super bem atendido, eu tenho um ticket alto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não posso falar os nomes por conta de NDA, mas a gente está trabalhando com um dos maiores eventos do mundo, né, de cultura pop, que tem um ticket, um determinado ticket ali, que é um passe para todos os dias. O ticket do evento é uma média de R$200, mas existe um preço ali de um ticket que dá passe para todos os dias, mais uma série de experiências, que custa mais de R$10.000. Cara, se eu tenho um cliente... os 20 clientes que pagam R$10.000 para estar no meu evento, esse cara é um super cliente. Então ele confia em mim, ele quer estar naquele meu projeto. Então se eu oferecer um formato de experiência, seja ele tokenizado ou não, né, ele pode saber que é uma NFT ou pode não saber que é uma NFT, mas ele vai ter um contrato inteligente, né, com a minha marca, que no fim das contas é isso, eu posso aumentar esse nível de experiência, eu posso estabelecer um contrato com ele, que em vez de ser compra-compra, eu posso ter uma NFT que eu estabeleça um contrato com ele de 3 anos. Para estar no meu evento, para participar de experiências, para ter descontos com outras marcas. Né? Então, assim, é esse nível de oportunidade que a gente está falando para as marcas. E como é que a gente ajuda isso? Com inteligência coletiva e falando para as marcas, olha, o custo de não agir é sempre muito maior do que o de agir. Então, assim, quem fica parado... Eu sei que o futuro vem. Eu prefiro estar no banco do motorista, não no banco do carona. Então, é mais ou menos por aí. Pô, animal, eu quero pegar duas palavras que o Marcos falou, metaverso, e Nathan falou experiência, né? E aí, a Ecoa tá trabalhando muito relacionado a esses dois, né? Como é que você tá vendo isso? O que é? É quase um palavrão hoje em dia falar metaverso, né? E todo mundo tá falando, todo mundo prometeu um monte de coisa lá no Bull, todo mundo vai ter metaverso, mas o que é essa parada na realidade? Qual que é o primeiro passo agora que a gente vai ver aí nos próximos anos da realidade do metaverso mesmo? É relacionado à experiência? É relacionado a um VR? Que parada é essa? Pô, tem muita coisa aí para explorar. Acho que pegando o gancho no assunto anterior, assim, tem a marca que quer aproveitar a oportunidade, né, de entrar no metaverso e às vezes ela olha só pro headline que vai sair no PR e vai fazer uma experiência legal e tudo mais e fala que tá curtindo essa nova fase da tecnologia e tudo mais. E tem as marcas que estão olhando de maneira mais cuidadosa, que no meu ponto de vista talvez seja mais prudente, de botar o pezinho na água, experimentar um projeto que, pô, ele vai plantar uma sementinha e aí o próximo projeto já está pensado e aí vai ser implementado depois, que vai aproveitar o primeiro e vai fazer isso de maneira mais consciente, mais concisa. E eu acho que os projetos que pensarem, as empresas que pensarem em história, eu sou suspeito para falar, né? Troca a palavra experiência por história, né? Fazer o cliente viver uma história no final, com começo, meio e fim, onde no final ele aprende alguma coisa, onde no final ele se transforma, ele muda, ele adquire alguma coisa, ele conquista alguma coisa, e quando a gente compara a pessoa depois da experiência com antes da experiência e ela tá diferente, cara, essas empresas vão conseguir criar loyalty e criar uma base de superfãs ainda maior, como o Nathan estava falando, e abrir novas oportunidades. E a tecnologia é meio para pensar em coisas ainda mais disruptivas. Então, o que eu falaria para as grandes empresas hoje é, porra, pensa muito bem qual que é a experiência, qual que é a história que você quer fazer os seus clientes viverem, independente da tecnologia. Independente se você está fazendo isso numa plataforma de game, independente se você vai usar NFTs ou não, pensa que, no final das contas, você precisa ser um aliado da sua audiência, né? Você precisa fazer companhia para ela, estar presente, entender ela, ser como ela.
Então, o Rafa da Adventures e da Alma aqui, ele sempre fala também sobre as marcas precisarem se enxergar mais como creators também, né? Então, então eu acho que tem campo para explorar aí. Na minha visão, ainda a gente não vê um metaverso no ar. Para mim, ainda a gente ainda está numa experiência muito próxima de games. Na minha visão, metaverso é quando essa experiência imersiva estiver plugada em Web3 e plugada a impactos que são do mundo físico, do mundo real, misturado, onde você já não vai ter mais tanta certeza sobre o que é real, o que é virtual, o que é jogo, o que é vida. Então, eu acho que a gente ainda está para assistir isso acontecer. Isso, na verdade, é mais uma oportunidade, né? Se não existe, alguém vai criar, alguém está pensando, muita gente está pensando nisso, né? É, pô, se eu fosse complementar com mais uma coisa relacionada a metaverso, eu acho que o Brasil é um dos países que mais vai investir em metaverso, justamente porque a gente adora tecnologia e justamente porque a gente é um povo muito criativo. Então, a gente tem uma indústria de publicidade muito capacitada, nível Hollywood, e a gente vai fazer coisa muito legal aqui no Brasil comparado com outros países, assim. Então, se eu fosse apostar numa frente assim de Web3 para o Brasil, eu falaria metaverso antes ainda de NFTs, antes de... cripto tem muita especulação, né? Mas e o Brasil também tem muito investidor, mas eu acho que metaverso é uma grande frente que o Brasil vai explorar muito e vai ter muito campo de trabalho aí também. E muita coisa, muito negócio para fazer. Eu quero trazer um ponto até da conversa que rolou aqui de problema e oportunidade. Eu entendo a perspectiva de, pô, oportunidade e tal, mas a gente já não tem problema demais, velho. A gente vai criar mais problemas. Tipo assim, o objetivo de empreender não é resolver problemas? Será que é? Olha, eu acho que o objetivo de empreender é interessante, assim. Porque, deixa eu fazer um negócio meio paradoxal, tá? A gente tem problemas hoje, mas a partir do momento que a gente avança como sociedade, outros problemas surgem, né? E esses problemas eles podem, de repente, serem criados pela forma como Olha, vou dar uma viajada aqui. A gente tem um caminho de evolução. Se a gente tomar esse caminho A de evolução, determinados problemas podem surgir, né? Correto? Porque a gente vai resolver empreendendo com outras ferramentas. Mas se a gente tomar um caminho B, outros problemas também surgirão. Ou seja, a gente tem problemas hoje e vai ter problemas no futuro. Sempre vai ter problemas. É um processo sempre de... A tecnologia e a cultura avançam e o empreendedorismo e as pessoas respondem a isso, né? Às vezes por uma questão de sobrevivência, às vezes por uma questão de sistema que a gente vive, né, como sociedade. Só que é impossível a gente solucionar esses problemas que vão ser criados no futuro com as ferramentas que a gente tem hoje. Então é sempre um processo de, às vezes o problema surge, às vezes esses problemas são, entre aspas, criados, né? É óbvio que eu não vou montar um negócio que é um criador de problema, né? Essa acaba sendo uma analogia para a gente avançou, mas surgem outras coisas. Exemplo, metaverso, pegando esse gancho que o Portaro falou muito bem. A partir do momento que as pessoas passam mais tempo em ambientes digitais, isso é uma tendência, não quer dizer que a gente vai ser jogador número 1, né? Aquele filme que muita gente toma como exemplo de metaverso, onde as pessoas, toda a economia, toda a vida, todos os assets das pessoas ficam dentro de um ambiente digital e a gente às vezes sacrifica a nossa vida em carne e osso, né? Em real life, por estar num jogo. Eu não acredito nesse modelo, mas eu acredito que naturalmente a gente vai passar mais tempo em ambientes digitais. Exemplo, aqui estamos off, mas estamos on em determinado momento, né? A gente consome mais conteúdo, faz mais reuniões em ambientes digitais, compra assets digitais a partir do momento que a gente investe em cripto, né? A partir do momento que a gente tem um colecionável NFT, a gente também está tendo mais assets digitais. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: as pessoas passam mais tempo em ambientes digitais, passam mais tempo em um jogo como o Roblox, ou um ambiente metaverso, e começam a surgir novos problemas, como por exemplo, o que é assédio dentro do metaverso, o que não é. Então a jurisdição, né, os termos legais, eles vão atrás disso para tentar manter aquilo ali, não num ambiente... muitas pessoas na Web3 têm um pouco de pânico dessa palavra regulação, né? Eu gosto mais de
trazer aquilo dentro do ambiente de comunidade, de convivência. Como é que aquilo ali, o que vai configurar um crime que é algo, o Marcos se sente ofendido e eu não, né? Então, tudo isso é criado em cima de um novo problema, a solução é criada em cima de um novo problema que foi criado. Então começa a surgir um mercado novo de advogados e pessoas que são especializadas em propriedade intelectual, são especializadas em ambientes digitais, né? Como é que isso funciona? Mas o que eu quero dizer em um tweet é o seguinte: a gente está em constante evolução. E as decisões que a gente toma hoje escolhem os caminhos para qual a gente vai solucionar. Quase que abrindo um universo paralelo ali, várias linhas ali em relação ao futuro. E esse novo universo ele vai precisar de novas ferramentas para solucionar os novos problemas. Mas esses problemas vão surgir também baseado nas soluções que a gente toma hoje. Então é um negócio meio paradoxo, assim, né? Então o que a gente está criando hoje vai se refletir lá na frente nas novas oportunidades que esses problemas vão criar. Entendi, é meio que a gente soluciona problemas, a gente tá foco em solucionando problemas, até queria ouvir a visão do Marcos em relação a isso de, beleza, mas os investidores entendem essa visão ou faz sentido continuar falando de problemas que a gente está resolvendo hoje? Porque isso quer dizer um potencial, né? Sim, é um potencial. E vão surgir mais problemas depois, mas e isso é uma realidade, assim, os investidores olham para isso e falam, pô, beleza, eu topo investir só na oportunidade? Cara, eu acho que sim, né? Especialmente esse VC que investiu na gente aí, ele tá vendo uma grande oportunidade em gaming, sim, especialmente nessa conversão de games, especialmente, e de infraestrutura para suportar essa brincadeira toda, que é o que a gente faz, né? Então, assim, pensa que eu tô fazendo a infraestrutura não para resolver um problema, mas para apoiar geração de solução e oportunidade lá na frente. Então, assim, que é uma dificuldade que a gente tem de se vender, né? Então a gente fala assim, a gente é o líder de Web3 infraestrutura na América Latina. Qual é o problema que eu estou resolvendo? Um problema de infraestrutura, né? Porque se você quiser criar soluções em cima, né, a gente tem a solução. Mas eu acho que indo para o ponto de quando a gente fala de Web3 e voltando à questão de educação, cara, tem um monte de oportunidade. Eu vejo um monte assim. Mas aí você tem que ser lá, né? Puta, eu gostei do conceito da comunidade, né? Do Minimal Viable Community, alguma coisa assim. Porra, sensacional. E a gente faz muito isso. Quanto mais gente a gente tem dentro de uma corporação que entende o tema, essa semana eu fui convidado lá, até a gente publicou no LinkedIn aí, pelo Banco Safra lá para a Semana de Inovação. Pelo diretor de digital lá para falar um pouco de Web3, de metaverso, para 300 funcionários. Pô, puta movimento do banco para falar assim, cara, eu preciso trazer isso para dentro, para as pessoas ficarem antenadas, compartilhar conhecimento, né? E é um pouco disso, as pessoas, putz, o cara vê, ou escuta o Web3, mas não se aprofunda. E a provocação maior foi, gente, estuda aí, você tem artigos, tem coisas, aprende um pouco, né? Que isso vai servir para você lá na frente. E aí, isso muito em gerar oportunidade, porque a gente não está resolvendo um problema, a gente está gerando oportunidade, né? Nesse momento. Complementando uma coisa que me veio agora. Assim, no final das contas, a oportunidade ainda assim está solucionando algum tipo de problema, seja agora, seja no futuro, no final das contas. Mas tem uma coisa que me veio muito forte. A Web3 é sobre o ownership, né? Então, eu acho que vai dar para exemplificar muito bem o que o Marcos está falando e o Nathan também, que cara, ownership economy, né? Então, a gente pode ser dono de coisas que antes a gente não podia ser dono, como ativos digitais. As pessoas não sabem disso. Então, a gente tende a pensar que não existe o problema, porque as pessoas não sabem, mas ele existe, ele está lá. As pessoas não serem donas dos seus dados, da sua informação, é um baita problema. Só que existe um trabalho ainda de mostrar para elas que ela tem um problema. Né? Então, o problema existe, mas a gente enxerga como oportunidade, talvez, sabe? Então, acho que talvez seja por aí, assim.
um exemplo. Boa, eu acho que tem até uma pegada cultural isso, né? De visão de negócio mais positiva, de olhar para, cara, oportunidade, quanto que pode ser, em vez de ficar olhando pro probleminha do dia a dia. Eu acho que tem esse é o olhar, na real, né? Não é? É a palavra isso, mesmo, problema, que é um pouco mais negativa e um pouco mais restritiva, e toda a oportunidade do que pode ser. Então, acho que é um modelo de ver, né? Sim. Não, e assim, eu tenho claro, um exemplo, acho que do Nubank, né? Puta, o que o Nubank viu? Ele viu uma oportunidade de oferecer uma conta barata para todo mundo. Né? Óbvio, se você olha numa perspectiva do cliente, ele tinha um problema, ele não conseguia abrir uma conta e pagar, sei lá, R$10 numa TED, sem pagar R$10 numa TED ou numa transferência. Né? O Nubank viu uma oportunidade de criar uma solução de uma conta zero, numa estrutura menos regulada, né, que era uma IP, e virou um negócio gigantesco, né? Então, eu acho que depende da ótica, né? O cliente tinha um problema que não conseguia abrir conta. O Nubank falou, puta, tem uma oportunidade de criar uma conta barata, né? Então, eu acho que assim, depende da ótica também, né? Porque quando a gente fala de Web3, né? Qual o problema que eu estou resolvendo para o cliente criando uma NFT talvez eu estou resolvendo um problema de engajamento. Mas eu estou vendo uma oportunidade de vender mais produto lá na frente, se o cliente tiver a NFT, aquela série de NFT que vai dar acesso a ele a um determinado show. Você pega na reserva, né? O Rony tá aí. Você tem a NFT X, você pode ter um reserva day lá, né? Você pode ir lá na reserva e fazer uma experiência dentro da reserva. Pô, acho que é fantástico essa ideia, né? Você pode ter um one-to-one lá com o Rony, né? Para aprender um pouco lá da cabeça do cara. Eu adoraria ter, né? Esse one-to-one ali pra gente, pra trocar ideia, saber o que o cara tá pensando, o cara é empresário, né? Então, assim, acho que isso que é bacana, né? Ele não tá resolvendo problema nenhum, mas ele criou uma oportunidade também, né? Então, acho que, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar isso e tentar, na minha visão, né? Se for para resolver o problema, a gente resolve o problema. Se for para criar oportunidade, a gente cria oportunidade, porque é isso que é o Web3, né? Essa colaboração, acho que essa parte do dado, do ownership do dado, concordo 100%. As pessoas não enxergam isso como um problema hoje. Pensa o seguinte, cara, quando surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou estar salvo, não vou poder usar meu dado. Que portal que você entra hoje, que você consegue usar sem você dar um consent para o cara usar o dado full? Aí assim, beleza, fez uma lei, só que não te adiantou nada, porque no final, se você não der o consent, você não acessa, você não consegue fazer o login e senha, né? Então, assim, apesar de ter uma proteção, né, você acaba não tendo o ownership do dado, né? Eu acho que assim, isso me incomoda muito às vezes. Às vezes, não vou dar o consent. Aí, tem que acessar o portal, você vai lá, acaba dando o consent. Aí, quando você fala aquela configuração dos private settings, as principais você não consegue tirar, porque senão você não acessa o serviço, né? Então, quero ver quando isso mudar, quando eu tiver todo o meu dado de navegação tá no meu token, no meu poder, falar que você quer usar isso aqui, você vai me pagar para usar, né? Acho que isso que é uma mudança de paradigma grande aí que a gente vai ver, né? E com isso vem problema, certeza, né? Então, por exemplo, todo mundo fala sobre o poder de ser dono dos seus dados, mas e a responsabilidade de você ter que cuidar dos seus dados? Hoje o Facebook tem uma infra zig-bilionária ali para fazer o security dos dados. E você? Se você for hackeado, e aí, o que você faz, né? Então, problema, vai surgir problema. Então, é exatamente isso. Você puxa a oportunidade é a porta para vários problemas aí no final das contas. O Portaro resumiu bem, uma oportunidade ela é uma porta para novos problemas, assim, porque o futuro avança e o futuro nos apresenta, porque no fim das contas a mudança ela é sempre cultural. A mudança ela sempre vai ser cultural. 100%. Então, assim, talvez o que seja uma dificuldade e acaba sendo uma herança dessa economia em plataforma é o C-something, né, o C-level, o CMO, CEO, etc., das grandes empresas, não estou falando todas, aí os que se diferenciam são os que conseguem ser ambidestros, né? Olhar para o agora, olhar para os dados agora, mas sem deixar de olhar para o futuro e agir em relação ao futuro. Eles precisam olhar para as macro tendências. Então, assim, é natural que pessoas estejam passando mais tempo em ambientes digitais, cada vez mais tempo. Existem novos hardwares. O mercado de games, como o Portaro falou, está puxando muito essa frente, cada vez mais imersão. Então, é natural que os assets digitais sejam mais valorizados.
né? Então, o que eu posso fazer hoje para, seja ou sentir a temperatura da água, né? Fazer o que está ao alcance ali da minha indústria também. Não é toda indústria que precisa virar de cabeça para baixo e se tornar Web3 de uma hora para outra. Ou eu quero ser um puxador aqui, como algumas grandes marcas estão fazendo, a Nike comprando Artifact, por aí vai. Eu quero ser um líder dessa nova transformação, né? Porque eu estou mais perto do meu consumidor. Eu trabalho com, assim, eu acho que não existe marca melhor para exemplificar o que é história, o que é compra de histórias, a não ser a Nike, né? Que não tem uma fábrica, né? Cria produtos em cima de histórias, né? As pessoas querem se sentir pertencidas. O ser humano é um animal político, ele quer se pertencer a algo. Então, é natural que a Nike hoje ela tenha as suas comunidades em volta dos esportes, ela tem a sua comunidade em volta da corrida, ela tem a comunidade em volta dos sneakers e agora ela abriu comunidades em volta de ambientes digitais. Ela tem essa oportunidade. Então, provavelmente o time da Nike avançou em cima de uma macro tendência, né? Ele não precisa estar resolvendo um problema latente agora. Mas uma nova arena de atenção se abriu, uma nova oportunidade está se abrindo. Opa, eu vou fincar minha bandeirinha aqui e eu vou começar a agir em cima disso. Então, resumindo assim essa thread aqui, soluções hoje, né, ferramentas hoje que a gente cria e projetos que a gente cria, eu acho que eles não criam novos problemas, mas eles abrem a nossa visão para os novos problemas que, eventualmente, a evolução cultural vai nos mostrar, né, ao longo dos anos. Animal a plataforma da Nike, né, que é a Sush, que é essa plataforma nova de desenvolvimento puro de digital assets. Tô bem curioso. Tem Starbucks também, o Starbucks hoje Odyssey, né? com o projeto Odyssey, quem quiser procurar. A Starbucks é uma marca é uma empresa que já não é há muito tempo uma empresa que vende café, porque mais de 50% da sua receita vem do seu programa de loyalty. Então ela não tem um problema ali, ela tem um puta programa de loyalty. Só que como é que ela pode levantar esse programa de loyalty para uma nova fase ainda? Para ainda ganhar mais respiro em frente à corrida em relação aos seus concorrentes, né? E ter mais proximidade em relação aos seus fãs. Irmão, até entrando um pouquinho mais profundo assim nessa parte de comunidade, a gente falou muito de comunidade, né? Até eu não queria trazer tanto porque tem uma empresa que faz isso, mas pô, a gente dá pra falar isso direto. E até a visão que o Max trouxe de falando bastante de cliente, mas eu vejo que a gente tem um potencial de falar talvez menos de cliente e menos de usuário e mais de membro, mais de stakeholder, mais de um sócio, talvez, né, na Web3. E como é que você vê isso, assim, dessa transformação do jeito que a gente encara realmente as pessoas que consomem nossos produtos, mais como um membro daquela comunidade, uma pessoa que está ajudando a crescer porque ela confia muito em mim, ela gostou muito do que eu estou fazendo, e menos de só um cliente, um consumidor que me dá dinheiro, eu dou o que ele quer e ponto, acabou. Acho que aquela história que eu falei, né? A gente está trabalhando em construir a jornada Web3 dos nossos clientes. Então, a partir de que a gente parte desse approach, assim, puta, vamos construir essa jornada, né? Vamos dar ideia, não é só vender o produto. Você naturalmente, você vira praticamente sócio do seu cliente, né? Isso é muito bom. A relação ela é uma relação de troca, né? Puta, o cara dá feedback, ele fala, mas se fizer isso, pô, me ajuda com aquilo. Então, a gente hoje, de certa forma, constrói uma comunidade com o cliente e com os stakeholders, né? Com as pessoas dentro do cliente. E isso é muito legal, né? Acho que a gente está fazendo... Agora a gente fez uma rede EVM permissionada para fazer tokenização de ativo financeiro. Tá dando super certo, né? A gente fez lá um projeto com o Santander. E cada vez mais a gente está trazendo os nossos sócios, os parceiros, falando, cara, o que você acha disso? Puta, você não quer pegar um pedaço do mecanismo de consenso dessa rede e dar para o seu time interno fazer um pedaço do software, né? Por quê? Porque o cara vai se sentir parte daquilo, né? Então acho que um exemplo disso, até pegando o que o Banco Central fez recentemente em transformar o código do Pix em open source. Cara, para mim isso é uma revolução na história desse país, assim, a gente criou um dos mecanismos de pagamento mais eficientes do mundo e transformamos em open source para países da América Latina. Cara, quer mais senso de comunidade do que isso? Cara? Então, eu acho que o nosso desafio é, obviamente, ter, por exemplo, nessa rede que a gente está criando, quanto mais cliente a gente tiver aderindo à rede, contribuindo, porque a gente acredita muito também nessa questão de
público permissionado, onde você consiga ter um pouco mais de controle. E ainda com a beleza da descentralização, né? Eu acho que é isso. Então, e isso só vai acontecer se tiver o senso de comunidade, né? Mesmo com clientes privados, né? O cliente sentir parte que ele contribui para aquela solução. Senão não existe, esquece. Você pode um cliente adotar e aí esquece, né? Então acho que é um desafio, porque é uma contracultura, é o que você falou, né? Assim, as empresas não estão acostumadas a fazer isso, né? As empresas, tanto o cliente quanto o fornecedor, né? Tem aquela que, cara, não vou abrir nada, assim, o Nathan falou assim, cara, no Web3 as pessoas são mais colaborativas, né? A gente falou da Lumix, a gente levou a Lumix num grande banco, a gente falou, cara, vamos fazer esse projeto de NFT. Tá andando lá o projeto. Então, puta, eu trouxe o cara, falei, cara, vamos lá fazer junto o projeto de NFT, gerar engajamento e abrimos, puta, a estratégia comercial, quanto que a gente ia cobrar, quanto que a gente não ia cobrar e tá saindo. Então, eu acho que... E o cliente fazendo parte disso, né? A gente faz as reuniões de discussão interna com o cliente, fala, cara, vem pra cá. A gente tá pensando em fazer isso, essa é a jornada, e os caras gostam, né? Porque não existia esse ambiente colaborativo, acho que na Web 2, né? Tá se abrindo esse ambiente colaborativo da Web 3, né? É por uma questão cultural, né? Eu acho que a gente na Web 2 bebeu muito da fonte do Silicon Valley, né? Forma de todos aqueles livros, né? De 0 a 1, Blitzscaling, a produção e tal, é a visão de Elon Musk, né? E o seu time agindo, né? Daquela... E hoje a gente está criando novos formatos de empreendedores, né? Novos formatos de líderes, né? De um Vitalik da vida, né? Até novos builders meros mortais como nós aqui, que estamos criando negócios. Mas eu lembro de alguns meses atrás, eu estava conversando com um grande amigo meu, ele é head de inovação aberta de um dos maiores varejistas do Brasil. E eu falei para ele, cara, preste atenção nessa frase aqui. Porque cada vez a gente era perguntado, né, quando a gente vai participar de um painel, de um talk, de um podcast e tal, o que é o Web3? E a gente vai melhorando o pitch, né? Eu pelo menos vou melhorando o pitch, tentando trazer... antes era um elevador, o Uber, agora assim, era uma troca de ideia rápida para explicar para minha mãe o que é o Web3, né? Então, assim, eu cheguei numa frase que era o seguinte, cara, eu vejo que a Web3 começa quando os negócios param de enxergar seus consumidores como clientes e começam a enxergá-los, a dar a oportunidade deles serem membros. Aí esse meu amigo falou, Nathan, isso é meio fairy tale, né? Isso é meio viagem, né? Assim, mas na prática. E agora a gente está se provando, ele mesmo até falou, cara, eu acho que você estava certo, assim, quando a gente começa a trazer a diferença de você ser sócio de uma empresa que está listada na B3, né, do mercado de capitais, ou de um crowdfunding, a diferença é que a relação ela é muito mais próxima, né? Por isso que NFT é um novo CRM, né? Você primeiro que tem uma validação de uma tecnologia nova, blockchain, você tem uma possibilidade de interoperar ali, o meu NFT pode servir para trabalhar com uma marca, trazendo o exemplo da reserva. Mas se a reserva for parceira de um outro varejista que ela dê a liberdade de eu fazer um token gated com a minha NFT, eu posso ter acesso a um clube de benefícios, eu posso ter acesso a determinadas coisas que esses outros formatos, desde o crowdfunding até o mercado de capitais, né, eles não nos permitiam, né? Eles só nos permitiam, no caso do mercado de capitais, o retorno sobre a valorização do ativo. Agora, eu tenho um projeto que eu acho que é muito legal citar como exemplo, para quem não conhece, que é o projeto do Crawley Town, né? Que é um time de futebol da 4ª divisão inglesa, já foi apelidado como WAGMI FC, né? Que é o We Are Gonna Make It Futebol Clube, no qual, através da compra de tokens, você pode votar. Se não me engano, até um amigo, o Lug, holder, né? Um abraço, Lug. Então, você pode votar em determinadas decisões do time, desde escolher o uniforme, de escolher se o time está... Preciso contratar um meio de campo ou um atacante. Antes, o que você precisava fazer para fazer isso? Ser um Sheikh Qatari, ou Sheikh árabe, né? Comprar um time lá, o PSG. Hoje você pode através de um token. Agora, imagina as possibilidades dentro do esporte, dentro da música, né? Aquela banda de bairro aqui que toca só no barzinho lá em Moema e você conhece, mega obscura, lança um token, você vira sócio desse token. E quando eles forem tocar no Lollapalooza, você ganha uma share, você ganha um meet and greet, você pode escolher o setlist. Olha que coisas legais, né? Que esse novo formato de não sou mais cliente, eu posso ser membro. Eu
posso ser um cliente, só consumir ali o jogo, a banda, mas eu tenho a oportunidade de me tornar um membro daquilo ali e ter mais retornos que sejam retornos além do retorno sobre capital, né? Seja um retorno de experiência, seja um retorno de novos formatos de interação. Então, assim, eu acho que essa é a principal diferença que eu vejo, né? E que a gente vê na Beta na criação de comunidade e transformar clientes em membros. Pô, demais É. essa visão, hein? Portaram. Uma coisa que eu acho que é chave aqui, que já surgiu várias vezes essa palavrinha, é colaboração, né? Cocriação. Eu acho que também com a chegada de novas gerações, né, para o mercado de trabalho e até mesmo o mercado de consumo no geral, é nítido que essa galera não aceita e não vai aceitar as mesmas coisas que as nossas gerações, as gerações mais velhas aceitaram até então. A nossa era, né, ela foi sempre muito baseada em escassez, em rivalidade, em comparação, em status, individualidade, e a galera cansou, cara. A galera cansou. Eu falo pelo mercado de criadores, assim, de artistas. A galera não quer mais competir. A galera não quer trabalhar sozinha. A galera quer se ajudar, quer fazer coisa junto, encontrar significado. O ser humano se lambuzou com tanta tecnologia e eu acho que a gente tá aprendendo. Né? A gente tá aprendendo que, pô, redes sociais, cara, tá polarizando. Rede social putz, me faz mal, eu não me sinto bem. Eu não quero ter. Quantas pessoas já não desativaram as suas contas? Então, as pessoas estão procurando saídas, alternativas. Então, como o Nathan comentou várias vezes, né? É uma mudança cultural. Eu acho que essa tendência de co-criar e colaborar, ela vem com muita força e as marcas que entenderem isso vão criar suas comunidades mínimas viáveis e a partir desse núcleo que é altamente engajado, comprado, sócio da empresa ou de um produto ou de um projeto, a partir desse núcleo, esse negócio vai crescendo até que vire um negócio realmente gigantesco e que vai ser o grande pilar de apoio de branding, de marketing, de vendas, de distribuição, cara, de uma série de coisas para a marca. Então, acho que comunidade é o futuro aí das grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Pô, animal. Acho que até sem viajar muito, mas a gente tem, pelo menos eu sinto isso na minha vida, mudou muito isso de olhar mais que a economia serve o ser humano, né? Não o ser humano serve a economia. Então Sim. tudo que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando, que a gente vive, é para melhorar a nossa vida, né? Não para a gente ficar escravo daquele negócio. Eu acho que a Web3 tem muito essa visão de colaboração para todo mundo realmente se ajudar e parece um pouco utópico até, mas eu acho que é uma realidade assim, né? Que a gente vai ver cada vez mais. E também, pô, a gente tá chegando mais no final aí do episódio, a gente poderia ficar mais uma horinha aqui fácil. Depois a gente marca outros episódios. Sim, com certeza. Mas tem muito assunto pra gente falar. E daqui a 6 meses, a 4, 3 meses, quando a gente gravar o próximo, já vai ter mudado muita coisa de todo mundo aqui, com certeza. Mas queria finalizar aqui com 2 perguntinhas. Uma pergunta em relação ao mercado, situação de mercado, né? Como é que vocês veem? Posso até começar com o Portar agora pra gente fazer o outro lado. Pô, a gente tá num bear market, né? E, pô, a gente já passou por um bull, já passou por outro bear, por outro bull, outro bear bull, e o bull potencialmente vai vir aí, pode ser que demore alguns meses, pode ser que demore alguns anos. Mas que diferença que você sente, assim, empreendendo num bear contra um bull? Eu costumo falar que, pô, no bull market passado, eu comparo com, sei lá, ir pro Guarujá no carnaval. Aí você fala assim, pô, eu vou curtir a praia, né? Eu vou pegar uma praia, curtir, dar uma desligada. E aí você chega lá na areia, você não enxerga o mar, você não ouve o mar de tanto guarda-sol, tanta gente, um barulho. Assim. E aí você fala assim, pô, mas eu já sabia que ia ser assim. E aí eu me programei e eu vou dar uma estendidinha aqui, vou ficar pós-carnaval. E aí veio o bear market, que é o pós-carnaval. A galera foi embora e a praia ficou só com a galera que se planejou para ficar. Então, para mim, o comparativo é um pouco esse, assim. Na verdade, muito barulho aconteceu, né? Muita especulação, muita ideia, muito projeto, muita abundância, assim, só que overwhelming, assim, né? Que a gente se sentia sufocado. Com a saída, né, dessa galera, ficou quem realmente está encontrando, vendo valor
Eu acho que muito dinheiro bom entrou, muito talento entrou no mercado durante o bull, muito projeto bom deu start, muitas ideias novas surgiram, muitos aprendizados com os projetos que deram errado, e agora, nesse bear market, eu acho que é o melhor momento da história para entrar na Web3. Porque essa galera tá aqui, já entendeu como funciona, ou pelo menos está entendendo como funciona, e sabe que tem valor, sabe que tem coisa que vai nascer daqui que é muito grande, muito poderosa, e agora é uma questão de tempo e de crença, né? A gente acreditar e continuar construindo. Então, essa é um pouco da minha visão, né, nesse momento. Se vai ter um novo bull, não sei, ou quando. Eu tendo a acreditar que agora talvez a curva ela seja um pouco mais horizontal ainda, assim, de crescimento, não vai ter um novo pico tão cedo, assim, de gente entrando e usando e tudo mais. Acho que isso vai ser puxado pelo sucesso de alguma dessas empresas que estão construindo agora. É, mas certamente é uma visão bem otimista assim, do que vai acontecer no futuro. Boa. E aí, Nathan, o que tu acha? Cara, eu tenho uma visão um pouco particular, assim, do que é bull, o que é bear market, assim. Eu acho que a gente está num ciclo bear, né, um ciclo de baixa, mas o Marcos, que é do mercado financeiro, acho que vai conseguir concordar ou discordar, assim, com mais propriedade do que eu tô falando. Eu vejo um bear market aquele mercado que se sangra lentamente ao longo de anos e anos e anos. E às vezes você nem vê que está sangrando. E isso não se aplica à Web3, assim. Eu acho que eu não sou um acreditador cego, mas eu sou um realista otimista, né? Então, assim, eu vejo as macro tendências e acredito que se a gente pegar e tirar a lupa, botar 10 anos aqui, é lógico que a gente muito provavelmente vai ter um crescimento. Mas a gente está num ciclo onde as atenções ficam mais... É mais tranquilo você construir, você tem menos FOMO, né? Você consegue conversar com certa tranquilidade com um VC, às vezes que não tinha nem agenda para te atender antes. Você consegue escolher projetos, né, com mais calma. Você consegue pensar em soluções com mais calma. Então, assim, eu sou super partidário do que o Portaro está falando. Nesse momento, só ficam os malucos, quem está acreditando mesmo na construção também, e quem está pensando nisso a longo prazo. Então, assim, é quase que uma coisa... a diferença entre você comprar no bull market uma coisa feita a toque de caixa, né, feita industrializada, e no bear market é tudo meio handcraft, assim, é você comprar um item de ourives, sabe, de relojoaria. Então, assim, os produtos eles vão vir mais polidos, né, os times vão ser mais bem pensados. Então, você ser gênio do mercado financeiro, gênio cripto, no bull market é fácil. Agora ficam, de fato, as mentes que estão pensando com mais cuidado, né, estão pensando com mais carinho, estão pensando nos projetos. Já passaram por Luna, já passaram por FTX, já passaram por outras coisas. Então, a gente já está bem calejado e está acreditando, pensando mais no longo prazo. Então, essa referência do Guarujá é tranquila, assim. Eu gosto também de fazer para quem é do surf, é como você surfar também num mar crowd e surfar naquele pico secret spot. Agora, assim, consegue aproveitar o momento, sabe? Então, assim, eu vejo como positivo. Eu gosto de fazer um comparativo com aquela era ali super criativa que a gente teve ali depois da crise do crash das .com, no começo dos anos 2000, e depois veio as empresas que a gente chama hoje de Web 2, né? Facebook, o iPhone, enfim, a App Store, toda aquela era ultra o Spotify, né? Toda aquela era ultra criativa após o momento de depressão que a gente teve uma explosão criativa. Esse momento vai chegar, né? Então agora a gente está criando, como o Marcos falou também, criando a infraestrutura, criando essa cama para que as coisas no futuro comecem a vir de forma mais fácil. Então é isso, essa é a minha visão. Boa. E aí, Marcos, qual que é o teu olhar? Você falou, né, vindo de mercado financeiro, quando o mercado tem uma correção dessa, é oportunidade. Então a gente está vendo um monte de oportunidade, né? E se você pegar a história de cripto, né? A Bitcoin foi criado lá em 2009, ficou 6, 7 anos sem nada acontecer, de lado. Aí... Só uma pizza, exatamente, uma pizza 10 mil Bitcoin. Aí veio o Ethereum. Cara, o Ethereum gerou um certo bull market, porque você teve o conceito de smart contract. E aí depois, em cima disso ficou também, depois deu uma subida, mas ficou de lado, né? Não sei se é cripto ou Inter, que eles chamam inverno. Ficou de lado por
3, 4 anos. Aí, 2018, veio o boom de ICO. Boom, ICO. Cara, puta inovação. Ali, pra mim, foi que consolidou a minha visão de que o blockchain tinha uma puta oportunidade de ser usado no mercado financeiro como forma de você baratear a captação, um instrumento descentralizado para permitir as empresas venderem os seus ativos, né, etc. Então, assim, 24/7. 24/7. A tecnologia se provou eficiente para isso. Então, falei, cara, oportunidade. Aí, final de 2018, 2019, veio aquele Crypto Winter. Todo mundo acabou. Bitcoin saiu de 20 mil para 3 mil, não tem mais. Aí, quando você chegou, o que aconteceu em 19 e 20, né? Puta, 19 surgiu o conceito de DeFi, cara. Finanças descentralizadas. Disrupção no mercado financeiro. Você podia fazer um empréstimo usando um protocolo que não tem ninguém por trás, não tem um intermediário. Você podia trocar com o Uniswap. Surgiu DeFi no bear market, né? Entre aspas. Aí assim, surgiu DeFi. Aí veio a pandemia 2020. O que surgiu? NFTs. Puta, o mercado falou, acabou. Não sei se vocês lembram, o Bitcoin caiu para 3 mil, 4 mil em abril de 2020. Há 2 anos atrás, 2 anos e poucos atrás. Aí acabou, surgiu o NFT nessa brincadeira. Aí, você passa um pouco, surgiu o conceito das DAOs, né? A gente tá falando aqui da Alma DAO, que não existia, descentralizado. Então, eu tô vendo agora não vou chamar de bear market, uma avenida de oportunidade. Vai vir oportunidade para criar novas soluções, novos serviços. E é aquilo que a gente falou, a galera séria que está pensando em criar negócio, vai sobreviver de alguma forma ou de outra, né? Então, eu tô super animado, assim. Acho que a gente vai se posicionar assim para realmente criar a solução. E a Web3, né, não é se mais. Tem pessoas que ainda se questionam. É quando esse negócio vai ganhar escala institucional. Vai ganhar, quer dizer, vai estar fazendo parte da vida das pessoas sem as pessoas nem saberem, né? Às vezes que tem uma NFT por trás. Acho que essa é a dinâmica que a gente vai buscar. Para mim agora, eu acho que vai acontecer assim, as melhores criações vão acontecer nesse período agora. De novas soluções, de novas tecnologias. Eu acho que nesses próximos... Eu acho que pode ser essa curva de ficar de lado, né, os preços de cripto, a gente sempre precisaria na crise, vai ficar por aí 12, 18, 20 meses, sei lá quanto, mas vai surgir mais disrupção, mais inovação, assim, putz, isso eu tenho certeza, porque tem muita gente boa, aqueles caras que estavam no oba-oba saíram, né, tem algumas empresas que eram sérias, mas que por conta de funding não vão conseguir sobreviver, mas as pessoas por trás estão aí, né? Então, eu acho que assim, vai surgir muita oportunidade. Eu acho que eu vejo como criação. Vai surgir um novo DeFi, ou um novo NFT, ou um novo conceito que vai, na minha visão, vai permitir uma adoção mais institucional de Web3. Vai ser uma disrupção, assim, que a gente vai olhar e vai falar, caralho, como é que isso aconteceu, né? Acho que a minha visão é um pouco de oportunidade no ecossistema. As tecnologias começando a ficar invisíveis, né? Que esse é o grande momento, que é a virada de chave, assim, para adoção em massa. E aí para cortes do Web3 Cash, né? A gente tem Token Gated Communities, uma oportunidade grande no varejo. A gente tem oportunidade enorme para programas de loyalty. A gente tem Decentralized Social Media. A gente tem um monte de coisa aí na esteira que, enfim, precisa de um outro episódio para a gente aprofundar mais, né? Mas não é mais quando, né? Não é mais se, na verdade, é quando, né? Exato. E pra gente finalizar também, uma dica pro empreendedor, assim. Começar contigo, Marcos, num tweet, assim, né? Numa frase, 2 frases, uma dica que você daria pra uma pessoa que tá começando, ou talvez já tá empreendendo, já tem um negócio em Web3, ou quer entrar em Web3. Uma dica, assim, que você acha que isso aqui pode ser que ajude muito. Cara, às vezes as pessoas acham que inovação, criação é fazer coisa complexa. Então a minha dica, keep it simple. Se você quer, cara, fiz uma solução aqui, cara, faz sim. Quanto mais simples, melhor. Então, assim, acho que as pessoas têm aquela falsa impressão de que se eu fizer uma coisa rocket science que vai mudar... Não, cara, às vezes é uma coisa simples. Então, acho que a dica que a gente tem é, cara, keep it simple. As melhores músicas do mundo têm 4 acordes, né?
Então, assim, é isso, é pensar simples. Também assino muito embaixo. E eu pensaria o seguinte, dando uma dica complementar ao que o Marcos falou, é que as carreiras hoje, a vida não é mais linear. Você não tem que fazer uma coisa ou outra, você pode fazer um E. Então, se você quer apostar em inovação, por exemplo, a gente está passando por um crypto winter, mas você pode estar num outro mercado que não está no mercado de baixa, né? Um mercado que tá prosperando ali, ou que está na sua velocidade cruzeiro. Então, você não necessariamente precisa sair do teu 9 to 5, né? Do teu trabalho que te garante ali as tuas contas, os teus boletos. Então, você pode separar os seus ovos em diferentes cestas. Então, se você quer trabalhar, entrar em Web3, empreender em Web3, você pode colaborar com uma DAO, você pode conversar com a galera da Alma, conversar com o Conrado, comigo, com o Marcos, com o Portaro. Tem um monte de gente aí legal aí para você trocar uma ideia, que pode te dar uma dica, onde você pode ir sentindo aos pouquinhos e colaborando com algumas pessoas, colaborando com o projeto, construindo aos poucos, sem necessariamente precisar largar tudo. Assim, hoje a vida ela é muito mais, isso eu acredito também, é uma forma de descentralizar culturalmente, né? Você não tá ali num emprego onde ele tá te sugando ali de 8 da manhã até 9 horas da noite. Então, começa a dividir parte do teu tempo, né? Separa um tempo para você olhar também não só para os problemas de hoje, mas olhar para o futuro, e vai sentindo a temperatura da água, go with the flow, be water. Mais ou menos por aí. Cara, primeiro, assim, se você quer, tá muito interessado, quer entrar ou já entrou, olha para os fundamentos de blockchain, estuda isso, entende de fato o que existe de diferente, né, comparado com o Web 2, e a partir dos fundamentos passa a ter ideia. Mas lembra que o Web 3, no final das contas, tecnologia, não Web 3, mas tecnologia é meio, não fim. Então, acho que as dicas de Web 2 ainda valem muito, assim, né? Encontra um mercado que está crescendo, procura o problema ou oportunidade que seja latente, ou que, pô, tem muita gente envolvida naquele espaço. Desenha um produto simples, como o Marcos falou, né? Pô, desenha um produto simples, testa, faz um MVP, vai um passo de cada vez, foca em levantar capital, é importante, porque cada dia está mais caro em criar uma empresa no Brasil. Não é com 50 mil reais que você vai tirar uma empresa do chão e fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, as dicas. Boa. E até pra gente finalizar também, mais uma frase final, assim, até trazendo a minha vivência, né? A gente tá teoricamente num bear, assim, né? Teoricamente, mas, cara, a gente abriu a empresa vai fazer pouco tempo aí e a gente tá com 2 clientes gigantes, a gente fechou deal agora, no meio de um bear, empresa grande botando grana e investindo. Então, assim, a realidade é que depende do que você está fazendo, se for uma coisa simples e que faz sentido, não existe bear ou bull market, só existe o mercado, existe problema para ser resolvido e solução, oportunidade demais, né? Então, Sim. pô, obrigado aí pela participação de todos vocês, foi demais. Pô, eu que agradeço, cara. Me senti Muito em casa aqui, esclarecedor aqui todo o papo. E vamos marcar uma próxima, com certeza. E, pô, agradecer aí o pessoal de casa, obrigado por ter assistido até agora. O link aí de seguir esses feras aí nas redes sociais vai estar aqui embaixo na descrição. Não esquece de dar o like, se inscreve e comenta também próximos aí assuntos que a gente poderia trazer aqui para ajudar aí o Brasil nesse novo formato aí de viver que é a Web3, né? Muito obrigado, rapaziada. Até mais. Abraço. Obrigado. Valeu.